Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando nessa semana aqui no capítulo 22 do livro de Lucas e capítulo 18 do livro de João. E o tema é: Não se faça a minha vontade, senão a tua. Eu convido você, se você ainda não é inscrito, a se inscrever nesse canal, a deixar o seu like, o seu comentário, que é muito importante aqui para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Estudaremos os seguintes tópicos: tornamo-nos mais semelhantes a Cristo quando decidimos submeter nossa vontade à do Pai. Jesus Cristo realizou uma expiação infinita por nós. Podemos ser fiéis a Jesus Cristo, apesar dos nossos temores e fraquezas. Bom, primeiro tópico: tornamo-nos mais semelhantes a Jesus Cristo quando decidimos submeter nossa vontade à do Pai. Então, vamos aprender o que significa esse tópico. Vamos ler em Lucas 22, 39 a 41, que diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então, aqui nós estamos aprendendo sobre a expiação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele expiou. Se você não sabe o que é expiação de Jesus Cristo, foi quando ele foi orar nesse Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, e ele pagou por todos os pecados de toda a humanidade. E as Escrituras, no capítulo 22 de Lucas, fala justamente sobre a expiação de Jesus Cristo. Então, ele, repetindo aqui, como costumava, ele saiu e foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então, Jesus Cristo, ele pediu para que os seus discípulos aguardassem ele ia orar ao Pai. E foi o que aconteceu. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, olha só, Lucas capítulo 22, versículo 42 a 44. A gente aprende que Jesus Cristo ele estava fazendo a vontade do Pai dele. Enquanto ele orava, ele falou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua. Então, Jesus Cristo ele estava disposto a fazer sempre a vontade do Pai e cumprir o seu propósito aqui na terra. E quando ele estava orando, apareceu um anjo no céu que fortalecia ele, porque ele estava agoniando, e ele orava intensamente ao Pai. E ele orava tanto, e essa oração foi tão fervorosa, quando ele pagou por todos os nossos pecados, que essa é a chamada expiação de Jesus Cristo, que ele suou gotas de sangue por todos os seus poros do seu corpo. Tão grande foi o sofrimento de Jesus Cristo. Então, muita gente acha que Jesus Cristo sofreu mais na cruz quando impuseram nele, pregaram nele, né, os pregos no pulso e também nas palmas de sua mão. Mas, na verdade, Jesus Cristo, ele sofreu mais nesse jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando ele suou sangue por todos os poros. Lucas 22, 45 a 46. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, Jesus Cristo, ele demorou ali, enquanto ele orava e pagava pelos pecados, né, naquela oração da expiação. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele pediu para que eles se levantassem e orassem, para que não caíssem em tentação. Então, o elder Neil A. Maxwell, ele disse:
ao submeterem sua vontade à vontade de Deus, estarão dando-lhe a única coisa que realmente podem dar a ele e que é realmente sua. Não demorem muito para encontrar o altar ou para lhe colocarem a dádiva de sua vontade pessoal. Então, aí é uma grande reflexão que o elder Neil Maxwell ele faz sobre nós nos submetermos à vontade de Deus. Então, muitas vezes nós não fazemos coisas porque nós, cumprindo a vontade do Pai, porque nós estamos colocando em primeiro lugar a nossa vontade. E é justamente ao contrário, né? Com o que nós aprendemos com Jesus Cristo, né, nessas escrituras, em Lucas 22, que Jesus Cristo ele estava sempre fazendo a vontade do Pai. E é dessa maneira que nós devemos agir, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, fazendo sempre aquilo que Deus espera que nós façamos. Né? Hoje, por exemplo, eu recebi uma mensagem logo pela manhã das missionárias aqui, frequentam a nossa igreja, e elas pedindo para que eu fosse até a casa de uma pessoa que estava doente para dar uma bênção naquela pessoa. E eu sabia que aquela era a vontade de Deus. Então, foi exatamente o que eu fiz. Né? Por mim, talvez eu ficaria na cama por mais tempo, ou eu faria outras coisas. Mas sabendo que era a vontade de Deus, para que eu saísse pela manhã e fosse até a casa daquela pessoa que estava doente, dar uma bênção, eu fui e submeti à vontade de Deus. Então, é dessa maneira que nós devemos agir na nossa vida. O que Deus quer que eu faça? Essa é a pergunta que nós devemos estar sempre ponderando. Próximo tópico, Jesus Cristo realizou uma expiação infinita por nós. Então, ela é uma continuação, esse tópico, do tópico anterior. Né? O tópico anterior fala sobre nós nos submetermos à vontade do Pai. E aqui fala que Jesus Cristo realizou uma expiação infinita por nós. Então, o que aconteceu no jardim do Getsemane? Então, nós aprendemos que nesse jardim do Getsemane, o que aconteceu lá foi que Jesus Cristo, ele expiou, ele fez o sacrifício expiatório, que significa pagar por todos os pecados de toda a humanidade, suando sangue por todos os poros enquanto ele orava ao Pai. Então, foi isso que aconteceu. Agora, por que isso é importante para cada um de nós? É importante saber que existe a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, aqueles pecados que nós cometemos e que nós não nos arrependemos, ou aqueles pecados que ainda nós não nos arrependemos, né, verdadeiramente, nós sabemos que é possível se arrepender. Jesus Cristo ele já pagou pelos nossos pecados, o que nós precisamos fazer é somente se arrepender. Então, é importante nós sabermos disso, que cada um de nós, apesar de, seja qual for o pecado ou erro que você tenha cometido na sua vida, todos têm salvação. Todos têm salvação porque Jesus Cristo ele pagou pelos nossos pecados. Mas não para somente aí. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Não só considerar que Jesus Cristo ele pagou pelos meus pecados através do sacrifício expiatório e eu não preciso fazer mais nada. Não é isso. Nós precisamos, como eu disse, submeter à vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Ele deseja que nós guardemos os mandamentos, sigamos, né, o seu exemplo aqui, seguir o exemplo de Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos. E assim nós nos arrependendo dos nossos pecados, né, arrependemos-nos sempre dos nossos pecados, nós vamos estar aplicando esse fato histórico que aconteceu no Jardim do Getsemane, que é a expiação de Jesus Cristo. Ela estará sendo aplicada na nossa vida. Alma 7, de 11 a 12, diz: E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para pagar-lhes as transgressões de acordo com o seu poder de libertação. Eis que agora esse é o testemunho que está em mim.
Então, aqui no livro de Mórmon, no livro de Alma, no capítulo 7, fala sobre essas dores e aflições e tentações de toda espécie que Jesus Cristo sofreu, pagando, assim como eu disse, os pecados de toda a humanidade. O presidente Russell M. Nelson, ele ensinou: a expiação de Jesus Cristo é infinita, não tem um fim. Foi também infinita no sentido de que toda a humanidade seria salva da morte sem fim. Foi infinita em termos de seu imenso sofrimento. Foi infinita no tempo, colocando um fim ao protótipo anterior do sacrifício animal. Foi infinita em abrangência, era para ser realizada de uma vez só por todos. E a misericórdia da expiação se estende não apenas a um número infinito de pessoas, mas também a um número infinito de mundos criados por ele. Olha só que interessante, né? A expiação de Jesus Cristo, ela se estende não apenas a um número infinito de pessoas, mas também a um número infinito de mundos criados por ele. Olha que beleza e quão grande foi esse fato histórico. Foi infinita além de qualquer escala humana de medida ou mesmo da compreensão humana. Jesus era o único que podia oferecer uma expiação infinita, uma vez que ele nasceu de mãe mortal e de pai imortal. Devido a essa condição singular de seu nascimento, Jesus era um ser infinito. Próximo tópico: podemos ser fiéis a Jesus Cristo apesar de nossos temores e fraquezas. Então, nós vamos aprender aqui sobre a negação de Pedro, né? Que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, conforme Jesus Cristo havia falado. E ele cometeu ali um erro, cometeu uma fraqueza, e esse tópico fala justamente isso, que nós podemos ser fiéis a Jesus Cristo, apesar de nossos temores e fraquezas. Lucas 22, 54, 56 diz: então, prendendo-o, o conduziram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio e assentando-se juntos, assentou-se Pedro entre eles. E uma certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, e pondo os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Então, olha aqui, a primeira vez que Pedro nega que ele conhecia Jesus Cristo. Jesus Cristo havia dito para Pedro que ele negaria a Jesus Cristo por 3 vezes, e depois que ele negasse Jesus Cristo por 3 vezes, o galo iria cantar. Foi isso que Jesus Cristo falou que Pedro, e ele falou que não faria isso. Mas aqui mostra já a primeira vez que Pedro negou Jesus Cristo. Continuando, ele disse: e um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Porém, Pedro disse: homem, não sou. Já a segunda vez que ele nega. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, quando ele negou pela 3ª vez Jesus Cristo, dizendo que não conhecia Jesus Cristo, o galo começou a cantar. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E aí foi quando Pedro, né, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então foi quando Pedro lembrou, quando ele viu Jesus Cristo, e que o galo cantou 3 vezes, ele lembrou que ele havia negado Jesus Cristo por 3 vezes, conforme Jesus Cristo havia falado, e assim ele saiu e foi chorar amargamente, porque todas as coisas aconteceram conforme Jesus Cristo havia falado. Bom, o tema desse tópico aqui é: podemos ser fiéis a Jesus Cristo apesar de nossos temores e fraquezas. Então, muitas vezes nós vamos cometer erros, nós vamos negar a Jesus Cristo, assim como fez Pedro. Muitas vezes você está num círculo de amigos, né, que te questionam se você é fiel a Jesus Cristo, a Deus, né, ou aos seus convênios que você fez, e muitas vezes você pode fraquejar ali. Você pode pegar um cigarro, você pode tragar um cigarro, você pode beber uma bebida alcoólica, você pode cometer qualquer mandamento, quebrar qualquer mandamento,
pode cometer qualquer pecado ali, conforme a sua fraqueza, né? Mas você pode se arrepender, né? Você pode cometer uma fraqueza, pode cometer um erro, assim como Pedro cometeu, negando Cristo 3 vezes. Apesar de nossos temores, nós podemos ser fiéis a Jesus Cristo, apesar de nossos temores e de nossas fraquezas. Nós aprendemos que tem uma escritura em Éter, que o Senhor dá a fraqueza a cada um de nós, para que nós possamos ser humildes e possamos nos arrepender, porque assim Ele fará com que as nossas fraquezas se tornem pontos fortes em nossas vidas. Então, muitas vezes é isso que acontece. Nós, às vezes, passamos por desafios na nossa vida, passamos por momentos de fraqueza, mas se nós orarmos a Deus, nos arrependermos verdadeiramente e formos humildes, o Senhor vai fazer com que os nossos pontos fracos se tornem fortes. E eu convido você a assistir o filme que eu deixei aqui sobre esse momento em que Pedro nega a Jesus Cristo 3 vezes. Está aqui, se você ainda não assistiu, está aqui ao lado. São 2 vídeos, um sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo e o outro sobre a negação de Pedro a Jesus Cristo. Eu convido você a assistir esses 2 filmes que fazem parte dessa aula aqui. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Ok? Para que você tenha um entendimento melhor sobre Lucas 22 e João 18. O João 18, ele fala o seguinte: depois de terem aprisionado e interrogado Jesus, os líderes judeus entregaram-no a Pilatos para ser julgado e condenado. Pilatos consentiu na crucificação de Jesus, apesar de estar convencido de sua inocência. Da cruz, o Salvador encarregou o apóstolo João de cuidar de sua mãe. Depois da morte por crucificação, seu corpo foi colocado em um sepulcro. Então, aqui a gente aprende uma das mais belas histórias da humanidade registradas aqui no Novo Testamento, que foi quando Jesus Cristo foi apresentado a Pôncio Pilatos para ser julgado. E foi aquele momento que ele lavou as mãos, né, e disse que ele não havia encontrado nenhum erro, nenhum pecado para que Jesus Cristo pudesse ser condenado, né? Sabemos que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes, como nós falamos. Sabemos também no livro de Lucas que o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Judas, ele também foi um traidor, né? Foi aquele que entregou Jesus Cristo para que ele fosse preso, né? Entregou ele a soldados, e foi quando ele foi aprisionado, eles entregaram aí aos líderes judeus e foi julgado e condenado. E respondeu Jesus, no capítulo 18, disse, o versículo que mais me chamou a atenção, que eu coloquei aqui para vocês: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Porém, agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a sair para os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então, foi nesse momento onde Jesus Cristo foi condenado, né, e julgado, quando Pôncio Pilatos ele lavou as suas mãos e ouviu a voz daquele povo que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então, foi quando ele disse que não achava crime algum em Jesus Cristo. O próprio Pilatos disse. Mas, através da aclamação, da voz do povo que estava pedindo para que Jesus Cristo fosse crucificado, nós sabemos que foi assim que aconteceu. Bom, essa foi a aula de capítulo 18 de João e capítulo 22 do livro de Lucas. Eu convido você a ler esses capítulos que fala sobre esses momentos importantes da vida de Jesus Cristo. Na próxima aula, nós vamos estudar Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. Vamos aprender sobre
A disposição que Jesus Cristo teve de sofrer mostra seu amor pelo Pai e por todos nós. Continuando ainda sobre esse ministério, esse propósito, né, da vida de Jesus Cristo, na próxima aula. Os profetas antigos previram o sofrimento e a crucificação do Salvador. Então, ele cumpriu tudo aquilo que já havia sido profetizado. E a oposição não pode interromper a obra de Deus. O Salvador nos oferece esperança e perdão. Então, esses serão os tópicos que nós vamos estudar na próxima aula. Eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Deixe aqui o seu comentário. O que essas escrituras, o que essa história significa na sua vida? Qual é o seu testemunho que você tem sobre esse papel importante de Jesus Cristo no seu sacrifício expiatório e também na sua morte através da sua crucificação e a sua condenação. Muito obrigado a todos. Deixe aqui o seu comentário. Um forte abraço e até a semana que vem.